Você vai descobrir 10 fatos surpreendentes sobre a história da humanidade. Desde civilizações que desapareceram misteriosamente até descobertas que mudaram o rumo da nossa espécie. No vídeo de hoje, a gente vai provar que o passado é muito mais estranho e fascinante do que você imagina. Para quem não nos conhece, meu nome é Thiago. Meu nome é Gustavo. E se você gostou desse assunto, fique com a gente depois da vinheta e até o final do vídeo. E já deixa seu like, se inscreva no canal e ajude nós a crescer mais e mais. Bora pro vídeo. Você já ouviu falar dos Neandertais? Pois é, muita gente pensa que eles eram brutos e sem inteligência. Mas a verdade é outra. Evidências mostram que eles faziam ferramentas bem complexas. Usavam pigmentos para pintar o corpo e até enterravam seus mortos com rituais. Ou seja, eles tinham uma noção de espiritualidade muito antes da nossa civilização nascer. Ah, e detalhe, parte do seu DNA ainda está dentro de nós. Cerca de 2% do genoma humano moderno vem dos Neandertais. Você acreditaria se eu te disser que o Homo sapiens não foi o único tipo de humano que já existiu? Além dos Neandertais, existiram também os denisovanos, o Homo floresiensis, conhecido também como Hobbit da Indonésia, e o Homem Naledi, descoberto recentemente na África do Sul. Durante um tempo, várias espécies humanas coexistiram na Terra, mas de alguma forma só nós sobrevivemos, e até hoje os cientistas tentam explicar o porquê. Parece simples, mas dominar o fogo foi o divisor de águas da nossa história humana. Com ele, nossos ancestrais puderam cozinhar alimentos e o que facilitou a digestão e permitiu que o cérebro crescesse. O fogo também trouxe uma proteção contra os predadores, calor e também a convivência social. Afinal, quem nunca ficou horas conversando em volta de uma fogueira? A ciência acredita que esse domínio começou há cerca de 1 milhão de anos e foi o primeiro passo para tudo que viria depois. Por milhares de anos, vivemos como caçadores e coletores, mas há cerca de 10 mil anos aconteceu a Revolução Agrícola. Foi quando começamos a plantar e domesticar animais. E isso mudou tudo. Surgiram vilas, cidades, comércio e, claro, as primeiras civilizações. Mas também vieram guerras, a desigualdade e o trabalho pesado. Ou seja, a agricultura nos fez evoluir, mas com um determinado preço. Você sabia que a primeira cidade conhecida da história foi em Uruk, na Mesopotâmia? Sim, lá no atual Iraque, por volta de 3200 a.C. Nasceu o que podemos chamar de o primeiro centro urbano. Uruk tinha muitas muralhas, templos e até registros escritos, os primeiros da humanidade. Ali surgiu também o primeiro sistema de escritas, a cuneiforme, usada para registrar comércio, leis e até histórias. Inclusive, é de lá que veio a epopeia de Gilgamesh, uma das narrativas mais antigas do mundo. Um dos maiores mitos da história é as pirâmides do Egito. Durante muito tempo, acreditou-se que elas foram construídas por escravos, mas pesquisas arqueológicas recentes mostram que trabalhadores eram bem alimentados, recebiam pagamento e moravam nas vilas próximas à construção da pirâmide. E mais, a pirâmide de Quéops, por exemplo, tem mais de 2 milhões de blocos de pedra, cada um pesando toneladas, e foi construída há mais de 4.500 anos. Até hoje, os cientistas tentam descobrir como conseguiram tamanha precisão tecnológica naquela época. Muito antes da Covid-19, o mundo enfrentou a peste negra, lá no século XIV. Ela matou cerca de 1/3 da população europeia, algo entre 75 a 200 milhões de pessoas. A doença era causada por uma bactéria transmitida por pulgas em ratos. Mas acredite, apesar da tragédia, ela acelerou mudanças sociais, levou ao fim do sistema feudal e abriu o caminho para o renascimento. Ou seja, até uma catástrofe pode mudar o rumo da história humana. Qual foi o império mais duradouro da história? Muita gente pensaria que foi o Império Romano, mas o título vai para o Império Bizantino, que durou mais de 1.100 anos. Ele começou quando o Império Romano foi dividido em dois
E a sua capital, Constantinopla, era uma das cidades mais ricas e avançadas do planeta, com arte, ciência e religião profundamente entrelaçadas. O Império Bizantino foi um dos pilares da cultura ocidental. Você sabia que o primeiro computador foi inventado há mais de 2000 anos? Pois é, ele se chama mecanismo de Anticítera, encontrado no fundo do mar na Grécia. Era uma engenhoca com engrenagens que servia para prever eclipses e o movimento do planeta. Até hoje, ninguém sabe ao certo como os gregos antigos conseguiram a tamanha precisão. Era praticamente o computador analógico do mundo antigo. E por fim, o fato mais recente, a internet. Criada originalmente nos anos de 1960 para uso militar, ela se tornou o maior avanço de comunicação da história humana. Hoje, em poucos segundos, você acessa mais informação do que qualquer pessoa da Idade Média teve em toda a sua vida. E quem sabe, daqui a 1000 anos, talvez olhem para nós e digam, eles foram os primeiros humanos digitais. E aí, qual desses fatos sobre a história humana mais te surpreendeu? Comenta aqui embaixo, deixa o seu comentário, porque eu quero saber. E não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e também fazer o canal crescer. E lembre-se, aqui no Ciência Sem Jaleco tentamos explicar sem complicações e, claro, sem jaleco. Até a próxima!